Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Feliz ano novo para vocês, primeiro vídeo do canal nesse ano de 2026. Tava com saudade de vocês, espero que vocês também tenham sentido a minha falta, né? A falta aqui do nosso canal, que ficou 2 semaninhas aí parado, 2 semaninhas sem vídeos, né? Que eu fiquei só umas semaninhas ali de férias, né? A gente sempre prepara os vídeos da semana seguinte, na semana anterior, ou seja, os vídeos que vocês vão ver de hoje até o fim da semana, até quinta-feira, que é sexta é a nossa caixinha, eles foram feitos na semana passada. Então, dia 31, você estava na praia? Eu estava aqui fazendo um roteiro. Dia 1º, você estava de ressaca? Eu estava aqui produzindo os vídeos do Pautas e Táticas. Inclusive, 2026, ano de Copa do Mundo, por isso eu estou aqui com a camisa da Seleção Brasileira, mas não vai ser esse o nosso primeiro assunto, vocês já sabem, vocês viram a thumb, vocês clicaram, né, no vídeo para assistir. Então vamos falar sobre um assunto que não há muita discussão entre nós brasileiros, né, sobre a força do nosso campeonato nacional. Para nós é unanimidade, que se trata de um dos melhores e mais difíceis do mundo. Para nós que gostamos de futebol, né, que acompanhamos, que não somos aventureiros da bola aí e que fala as coisas de orelhada, né? Porém, o cenário atual nos leva a ter uma dúvida quanto a qual das 5 grandes ligas europeias ele poderia ser comparado. Mas nós vamos usar aqui como exemplo especificamente 3. A Premier League inglesa, La Liga espanhola e a Bundesliga alemã. Com qual desses 3 o Brasileirão se parece mais? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Já vai deixando o like, o hype se possível, compartilhem o conteúdo, se inscrevam no canal se gostarem do que vocês vão ver por aqui. Ou se esse vídeo não te convencer, navegue pelo canal para conferir mais do que rola aqui no Pautas e Táticas. Vamos ajudar aqui a gente a crescer. Não batemos a meta de virar o ano com 22 mil inscritos, mas vamos ver se a gente consegue chegar aos 30 até o final do ano. Acho bem possível, confio em vocês aí para ajudar a espalhar a palavra do nosso canal. Bom, na América do Sul, o Campeonato Brasileiro se destaca dos demais. Não só pela força da moeda, capaz não só de trazer destaques de grandes clubes dos nossos vizinhos latinos, como também grandes estrelas nacionais em etapa final de carreira, como Neymar, Lucas Moura, Jorginho, entre outros, e também internacionais, né, como trouxe em tempos recentes Memphis Depay, Luis Soares, Thiago Almada, etc. O grande motivo também não é a supremacia brasileira na Libertadores, que teve os últimos 7 campeões do país e 5 dessas últimas 7 finais disputadas por 2 clubes brasileiros. Mas principalmente, nosso Brasileirão é celebrado na América do Sul como a Premier League das Américas por sua organização, que bem sabemos, não é bem um exemplo ali para ninguém, mas diante do atraso dos calendários dos outros países à nossa volta, até que faz sentido eles terem essa opinião. Esse apelido surgiu na Argentina, onde o caos político que se mistura com o futebolístico, a ponto dos regulamentos mudarem com frequência e 2 ligas já terem sido criadas desde a morte do antigo presidente da AFA, o Julio Grondona, em 2014, voltou para o antiquado formato ali em apertura e clausura, tendo 2 campeões por ano. Hoje o campeonato argentino tem 30 clubes, divididos em 2 grupos de 15, onde os clubes se enfrentam dentro de seus grupos em turno único, também enfrentam 2 adversários do outro grupo, um rival de cidade, quando possível, e um definido ali por sorteio, ou seja, 16 rodadas. Os 8 primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final e o mata-mata se desenrola assim, sempre com jogos de ida e volta, até chegar à decisão do turno. Isso acontece para definir os campeões do torneio Apertura, o primeiro turno, e o torneio Clausura, o segundo turno. Sempre, é claro, zerando a pontuação do segundo em relação ao primeiro. Depois que já tem o campeão da Apertura, zerou a pontuação, os grupos continuam, e aí os jogos vão se desenrolando, beleza? Os campeões, juntamente com os 2 clubes que somarem mais pontos numa tabela unificada das fases de grupos de ambos os torneios, se classificam para a fase de grupos da Libertadores. Os 2 clubes imediatamente melhor colocados depois desses se classificam para a fase preliminar. Os 6 subsequentes, melhor posicionados, vão para a Sul-Americana. O lanterna dessa tabela unificada é rebaixado diretamente para a segunda divisão. Mas o segundo rebaixado é definido por uma média de pontos, contando os 3 últimos anos e todos os jogos válidos de primeira divisão disputados pelos clubes no período, né,
de recorte, né, esses 3 anos. A pontuação de todos os clubes é somada e dividida pelo número de partidas que ele fez na elite do futebol argentino. Quem tiver menos pontos, se já não tiver rebaixado, também enfrenta o descenso. Esse excesso de jogos e complexidade no regulamento é encarado interna e externamente como uma bagunça desportiva. Além disso, as premiações não são boas. Os clubes viveram diversos impasses em relação à cota de TV, criação das ligas, e ainda há debate no país quanto à regulamentação das SADs, né? Sociedades Anônimas Desportivas, equivalente às SAFs aqui no Brasil. O atual governo do país é a favor, os clubes, dirigentes e torcedores são contra, já que eles entendem que o futebol é do povo e sua função civil na sociedade é mais importante do que o dinheiro, tornando-o propriedade privada de empresários. Atualmente, além do Brasil, somente o Chile, a Bolívia, o Equador e a Venezuela, esse último aqui com uma fase final em mata-mata, utilizam um campeonato de pontos corridos em suas fórmulas. Porém, só o Brasileirão tem um modelo com 20 clubes na primeira divisão. Além da Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Colômbia ainda jogam com essa fórmula antiquada de apertura e clausura que geram confusão não só em quem não acompanha, mas também em quem vive a realidade do futebol local. E aí não é surpreendente, cara, que eles, tendo essa realidade no país deles, tenham tanta admiração pela forma como o nosso campeonato é organizado. Uma fórmula simples, todos contra todos, 2 vezes, um jogo em casa e um jogo fora, 38 rodadas, quem fizer mais pontos é o campeão, do 2º ao 4º fase de grupos da Libertadores, 5º e 6º fase preliminar, 6º ao 12º Sul-Americana, os 4 últimos rebaixados, ponto. Não precisa ficar fazendo conta e somando pontos de outros campeonatos para ver quem se classifica para o quê. Mas será que a comparação com a Premier League, a melhor liga do mundo, se sustenta? Vamos lá, vamos devagar. Sabemos que a Premier League hoje tem poder de atração para levar qualquer jogador do mundo, em detrimento até de clubes grandes de ligas importantes. Hoje em dia, a grife que a liga inglesa possui, traduzida não só pelo prestígio de ser o campeonato nacional mais importante do mundo e com muitos clubes tradicionais, também se encontra nas cotas de TV altíssimas que são provenientes do campeonato ser assistido e consumido em todo o planeta. Ou seja, um clube de meio de tabela ou até de zona de rebaixamento tem grana para tirar um destaque de um clube de G4 do futebol francês, alemão, espanhol, italiano, brasileiro, com facilidade. Tenha certeza que um jogador saindo do futebol brasileiro, por exemplo, que tiver em mãos 2 propostas, a do Borussia Dortmund ou a do West Ham, vai optar por jogar no West Ham, onde ele provavelmente vai ganhar mais dinheiro, vai ter um nível de enfrentamento mais alto, companheiros mais qualificados que podem impulsioná-lo a jogar em um clube maior depois, seja da própria liga ou de outras. Se eu concordo com isso ou não, é um outro debate, principalmente pensando em seleção brasileira. Mas a realidade é essa, beleza? Nesse quesito, trazendo para a realidade da América do Sul, sim, o Campeonato Brasileiro tem um poder de atração também, porém os clubes daqui não são ponto final para a carreira de nenhum jogador de elite no auge. Muitas vezes eles são vistos como trampolim para poder posteriormente emergir para um clube gigante da Europa em outro momento. Afinal, o futebol brasileiro tem mais visibilidade que qualquer outro do continente. Ainda mais com o sucesso dos clubes aqui, né, principalmente na Libertadores, né, embora essa supremacia também não seja traduzida na Sul-Americana. Muito pelo desdém dos times brasileiros, né, pela segunda Copa que existe por aqui. Isso aqui também pode render tema para outro vídeo, se vocês quiserem. Outra coisa é o número de clubes que pode sonhar em ser campeão nacional. Na Inglaterra se fala em Big Six, que diz respeito aos 6 clubes mais ricos do país, ou que tem mais potencial financeiro por lá. Não necessariamente os 6 maiores clubes. E até por lá existe uma classe média, que não pode só desafiar os clubes dos chamados Big Six em jogos específicos, como também podem ficar na frente deles na tabela. Porém, nos últimos anos tem havido uma polarização entre Manchester City e Liverpool, com o Arsenal ali se credenciando a ser um terceiro desafiante por taças, né, tendo sido inclusive vice-campeão nas últimas 3 edições. Os Citizens foram campeões de 6 dos últimos 8 campeonatos, vices de uma edição, que foi vencida pelo Liverpool, o único clube que conseguiu levantar taças no período, sendo inclusive o atual campeão. Ou seja, os Reds ergueram 2 títulos e foram vices em outras 2 oportunidades. O único outro clube que figurou entre os 2 primeiros lugares nos últimos 8 anos foi o Manchester United, com 2 vice-campeonatos.
Mesmo numa liga tão equilibrada como a inglesa, que teve outros 4 clubes presentes no G4 das últimas 8 edições, foram eles o Chelsea e o Tottenham, né, que são outros 2 representantes do Big Six, 4 vezes cada um, além do Aston Villa e do Newcastle, uma vez cada. Existem clubes que a dominam e se destacam a ponto de criar uma hegemonia, beleza? Eu acho que isso aí é ponto pacífico. Essa é, inclusive, uma preocupação em relação ao Brasileirão. A possibilidade de termos uma espanholização do nosso campeonato, assim como até na Premier League está quase acontecendo. No Brasil, o Brasil sempre se orgulhou, né, de dizer que possui 12 clubes nacionalmente grandes e cujas torcidas cobram para que eles sejam campeões de títulos de primeira grandeza todo ano. A gente sabe que a competitividade está diretamente atrelada a dinheiro e boas gestões. Uma coisa ou outra. Quem consegue ter as duas se mantém competitivo por muito mais tempo. Nisso entramos nos 2 clubes que têm tido domínio do futebol brasileiro dos últimos 10 anos, Flamengo e Palmeiras. O temor é que no futebol brasileiro aconteça algo como em La Liga na Espanha, onde sabemos que o campeonato é uma corrida de 2 cavalos, Barcelona e Real Madrid. O Atlético de Madrid tendo se consolidado ali como o terceiro cavalo e esporadicamente conseguindo beliscar um título nacional ou se colocar à frente de pelo menos um desses 2 gigantes nacionais. Mas ao olharmos para os últimos anos das 2 ligas, não vamos ver tantas semelhanças assim. Vamos pegar só esse recorte de 10 anos de La Liga e do Brasileirão para compararmos? Desde a temporada 15-16 do Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu 5, foi vice em 4 e terceiro colocado em 1. O Real Madrid venceu 4, foi vice em 4, terceiro colocado em 2. E o Atlético de Madrid, que é esse terceiro cavalo, foi campeão uma vez no período, foi vice em 2 e terceiro colocado em 6 oportunidades. Só uma vez ele ficou de fora do top 3, que foi em 23-24, onde ele terminou na 4ª posição. Se a gente for olhar para o futebol brasileiro, cara, não tem esse domínio supremo de Flamengo e Palmeiras paulando 9 dos últimos 10 campeonatos. Muito menos uma terceira força ali, como o Atlético de Madrid, ficando entre os 3 primeiros em 9 de 10 edições. Desde 2016, o Palmeiras foi campeão 4 vezes, vice em 3, terceiro colocado em 2. Beleza, ótimos números. O Flamengo venceu 3, foi vice em 2, terceiro colocado em 2. Além disso, não temos um terceiro postulante tão consolidado como o Atlético de Madrid. Até porque nem é garantia que os próprios Flamengo e Palmeiras vão necessariamente ocupar as 3 primeiras posições ano após ano. Ou seja, por mais que haja, sim, um domínio financeiro das 2 equipes e até competitivo, que as façam sempre estar ali entre os principais postulantes ao título, ambos venceram menos do que a metade dos torneios no período. O Palmeiras esteve fora do pódio em uma edição, mesmo sendo o time que mais levantou taças nesse recorte. O Flamengo esteve ausente das 3 primeiras colocações 3 vezes nos últimos 10 anos. Dentro desse período também tivemos o Corinthians sendo campeão em 2017, mas só dentro do G4 em uma outra edição, né, em 2022, quando foi 4º colocado. O Atlético Mineiro foi o vencedor de 2021, mas foi apenas 4º colocado em 2016 e terceiro em 2020 e 2023. Em todas as outras 6 edições desse recorte, ele fez campanhas abaixo de G4. E o Botafogo foi campeão em 2024, mas dentro desse período suas melhores posições foram os 5º lugares de 2016 e 2023 e o 6º lugar de 2025. Outra observação que a gente pode fazer é que os grandes desafiantes de Flamengo e Palmeiras são as SAFs, né, que vieram para dar competitividade desportiva a clubes que estavam passando por problemas financeiros. O próprio Botafogo é um exemplo. O Atlético Mineiro também virou SAF. Seu rival mineiro, o Cruzeiro, terceiro colocado do último Brasileirão, também é SAF. O Bahia, que vinha se preocupando com o rebaixamento quase toda a edição que ele jogava na Série A, conseguiu 2 classificações seguidas para a Libertadores, depois de virar SAF. Isso vai fazer com que a ciranda dos clubes que vão se colocar como postulantes a grandes conquistas no futebol brasileiro vá rodando com frequência. Outra peculiaridade é de que normalmente nos últimos anos os clubes que têm conseguido títulos grandes no Brasil não conquistam apenas uma taça. O Flamengo, tanto em 2025 quanto em 2019, e o Botafogo em 2024, foram campeões do Brasileirão e da Libertadores, né, nessas temporadas respectivas. O rubro-negro também em 2022 conquistou Libertadores e Copa do Brasil.
Mesmo feito do Palmeiras em 2020. O Atlético Mineiro em 21 foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. Ou seja, uma temporada em si pode ter um super time, mas não significa que ele vai ganhar tudo todo ano. Ou mesmo que ele vai ganhar títulos grandes todo ano também, beleza? E se nós ainda estamos longe de ser o que é a Liga em relação a essa polarização de candidatos a título, estamos mais longe ainda de ser o que é a Bundesliga, embora já esteja sendo debatido que o Flamengo possa ser o Bayern do Brasil. Tudo isso devido ao faturamento recorde que o clube teve em 2025, tendo disponíveis ali R$1 bilhão para serem investidos no futebol. Um clube que já tem a maior arrecadação do futebol brasileiro, devido a ter a maior torcida, um clube que tem uma dívida irrisória em relação aos seus lucros, né, cerca de R$96 milhões, nada comparado a, por exemplo, a cota de TV que o clube tem chegado, né, a quase R$300 milhões por ano pelos direitos de transmissões dos seus jogos no Campeonato Nacional. E um clube que de uns anos atrás deu um recado, né? Às vezes é preciso dar 1 ou 2, 3 passos atrás, né, para poder conseguir dar muitos passos para frente depois, como o Flamengo fez. O Flamengo em 2013 estava atolado em dívidas, vivia um caos político e financeiro. E aí, quando o Eduardo Bandeira de Mello assumiu como presidente, ele arrumou a casa. No primeiro mandato, admitiu a possibilidade de ficar anos com times mais modestos, longe das principais disputas, embora o Flamengo no próprio ano de 2013 tenha ganho uma Copa do Brasil, brigado para não cair também no Brasileiro. E a partir do segundo mandato ele começou com a casa mais arrumada, dívidas sufocando menos, clube com mais margem de investimento, conseguir fazer grandes contratações. Depois veio a gestão do Rodolfo Landim, que veio mais pesado ainda nos investimentos, conseguiu fazer contratações ainda mais caras e melhores. E agora, após aí o primeiro ano do BAP, o clube consegue esse recorde de arrecadação, termina a temporada como campeão carioca, brasileiro, da Libertadores, da Supercopa do Brasil, finalista da Copa Intercontinental, perdendo um título para o PSG nos pênaltis. Então a prospecção do Flamengo nos próximos anos é de conseguir repetir tudo isso de novo, ou de pelo menos competir para que consiga repetir, o que não é garantia, beleza? O futebol brasileiro é muito mais competitivo para o Flamengo do que a Bundesliga para o Bayern. Claro que a Bundesliga é um campeonato maravilhoso, organizado, tem médias de público altíssimas, é bem promovido, tem boas cotas de TV, é vendido para o mundo todo, é uma liga prolífera em relação à formação de jogadores. Tem muitos clubes que investem em contratações de jogadores de ligas alternativas também, né? Que ajuda também a revelar nomes pouco conhecidos para o mundo. Mas, obviamente, é muito ruim para a Bundesliga que o Bayern seja o campeão de 12 dos últimos 3 campeonatos, sendo que 11 títulos foram consecutivos. Esse fato não diminui a qualidade dos jogos e a importância da liga, mas diminui para o clube a relevância do título. Vira praxe para o Bayern ser campeão da Liga Nacional todo ano, mesmo que internamente o clube trate sempre a Bundesliga como prioridade e que o sucesso seja apenas retrato da própria excelência e competência do clube. Mas vimos aqui o exemplo do City na Premier League, vencendo 6 de 8. E a impressão do público não é a mesma que se tem da Bundesliga. É como se o City estivesse mordendo uma fatia grande de um bolo grande, e o Bayern esteja comendo uma fatia grande de um bolo pequeno. No caso do Bayern, quase comendo o bolo inteiro. Eu realmente não acho que isso possa acontecer com o Brasileirão. Eu acho que o Palmeiras é um grande desafiante, as SAFs bem administradas são bons desafiantes, mas não tem fair play financeira por aqui, por enquanto. Quando tiver, os clubes só vão poder gastar ali, né, o que eles arrecadarem. E o Flamengo vai passar a ter uma supremacia desportiva semelhante ao do Bayern na Bundesliga, ao do PSG na França e como foi em tempos recentes da Juventus na Itália. Isso aqui é a opinião de muita gente. Eu sempre disse aqui, a discussão sobre fair play financeiro também tem que ser atrelada a ela, a distribuição dos valores de cota de TV de forma mais justa e igualitária. Não pode o Flamengo paular quase 300 milhões e ter 5 ou 6 clubes ganhando menos de $500 mil de cota. É injusto. Beleza? Não pode também só a audiência e tamanho de torcida pautar quem vai ganhar mais dinheiro de cota de televisão. Aqui no Brasil não tem liga. O que tem são 2 blocos que se dividiram por não haver um consenso entre os clubes sobre qual modelo é mais justo. Com isso a gente tem uma parte dos jogos de mandante vendido para determinados grupos de emissoras, outra parte para outros grupos, o próprio Flamengo não contente nem achando justo o que ele já ganha dentro do seu próprio grupo, que ele faz parte, até ameaçando transmitir seus jogos na TV própria do clube, por não considerar justo o que ele já ganha.
Então é isso que o Flamengo tem que entender para que não aconteça o que acontece no Bayern no futuro próximo. Que ele morda uma fatia grande de um bolo pequeno. A mentalidade tem que ser de fazer o bolo crescer para que todo mundo se fortaleça e ser campeão de um campeonato nivelado por cima. Seja mais relevante do que ser um campeão rico de um campeonato de clubes falidos. Beleza? Não é o que acontece com o Bayern na Bundesliga. Os clubes não são falidos, mas aqui no Brasil é. Então, assim, quem não se organizar vai ficar para trás. E se organizar não é automaticamente só virar SAF, tá? Tem muitas SAFs desorganizadas aqui no Brasil. O Botafogo está vivendo, inclusive, vários problemas com a SAF dele. O Vasco já viveu. O Cruzeiro já foi até revendido. Beleza? Então, tem que se ver aqui qual vai ser o modelo. Vamos lá. Então, esse é um temor que pode existir daqui para frente, haja visto que o Flamengo conseguiu financeiramente, ainda não desportivamente, se tornar uma grande potência financeira. E o fato de não haver uma liga que regularmente essas questões de cota e de fair play financeiro. Com certeza, esse é um temor. Eu acho que vai acontecer? Não, sinceramente não. Então o Campeonato Brasileiro, no fim das contas, teme se tornar uma Bundesliga das Américas, mas ainda não se encaminha para ser nem uma La Liga em relação à polarização de times brigando por títulos, mas também não é uma Premier League que tem todo mundo nivelado por cima, beleza? É um ótimo campeonato, difícil, imprevisível, muitos times tradicionais, importantes, torcidas apaixonadas, clubes que regionalmente também são grandes, lotam estádios, tem um mando de campo forte, pressão por resultados, tem as SAFs chegando para ajudar quem está quebrado a arrumar a casa, e tem um recado bem claro deixado aí nos últimos anos de que quem não fizer o que é certo, administrativamente falando, vai ficar para trás, desportivamente falando também. Não vai ser só a história, a tradição, o peso da camisa dos clubes que vai fazê-lo competir na parte de cima da tabela, conseguir um título de Copa ou impedir que uma equipe grande caia de divisão. O futebol brasileiro chegou numa etapa em que ele grita por profissionalização, clama por boas gestões, dirigentes responsáveis, saúde financeira, se endividar para atender anseio de torcedor que não aguenta olhar para o lado e ver o rival ganhando título enquanto ele está tirando teia da sala de troféu, não é o caminho. Você pode até fazer uma loucura hoje para ser campeão amanhã. Depois de amanhã a conta vai chegar. Mas eu quero te ouvir. O que você pensa sobre isso? O que você acha sobre a força do nosso campeonato? Se você acha que a gente pode comparar o nosso presente com alguma dessas ligas? Acha que a gente é a Premier League das Américas, como dizem os argentinos? Você teme por uma polarização, como acontece na Espanha? Ou até um domínio de um clube só, como rola na Alemanha? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!